Olá, PCI Concursos, meus caros, minhas caras, como estão? Espero que muito bem. Nossa última aula do curso de Direito do Trabalho. Até que enfim chegou, né, pessoal? Vocês até aqui agora, nossa última aula, falando aqui de direito sindical. Hoje nós vamos falar sobre dois temas. Vamos falar sobre a contribuição sindical, aquela contribuição sindical de natureza tributária, e vamos falar sobre o negociado e legislado, a prevalência do negociado sobre o legislado, as normas coletivas prevalecendo sobre o que dispõe a lei, ok? Então, pessoal, falar de contribuição sindical. Na aula anterior, nós analisamos o artigo 8º e nós falamos ali que a Constituição da República buscou romper com o modelo corporativista da CLT de Vargas. Aí a gente fala CLT de Vargas, a CLT do povo, né? Mas a CLT de Vargas por conta desse controle estatal que era exercido da atividade, no que tange a atividade dos sindicatos. A Constituição, no inciso 1 do artigo 8º, prevê a autonomia, veda a interferência do Estado na organização sindical, contudo foram mantidos traços, não foi uma ruptura total, mantiveram-se traços do sistema corporativista, a unicidade sindical e a contribuição sindical de natureza tributária, que aqueles que a criticam dizem que nada mais é do que um financiamento estatal de pessoas jurídicas de direito privado, ainda que uma condição especial, que é o caso dos sindicatos, federações, confederações e também das centrais sindicais que recebem parte percentual dessa contribuição sindical de natureza obrigatória. Tudo bem, pessoal? Uma contribuição sindical, natureza obrigatória, no valor de um dia de salário por ano, a ser descontada do contra-cheque do trabalhador no mês de março de cada ano, e aí a empresa, o empregador, tem a obrigação de repassar para o sindicato, fazer o recolhimento desse valor contributivo, que será repassado para o sindicato, tá certo? Para o sindicato, para as federações, confederações, que ficam com um percentual, e também as centrais sindicais, tá certo? Ok. Essa contribuição sindical, ela era obrigatória antes da reforma trabalhista. Obrigatória, a Constituição diz da natureza tributária, da obrigatoriedade, da cobrança, mas veja, agora a reforma trabalhista, que é uma lei ordinária, a lei número 13.467 de 2017, a medida provisória 808 também já trouxe algumas outras modificações. Então, a reforma trabalhista, ela veiculou a extinção da contribuição sindical por meio de lei ordinária. E aí começam os problemas, porque já há 6 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, dizendo que requer uma alteração constitucional para que essa contribuição deixe de ser obrigatória, para que haja a necessidade de uma autorização expressa do trabalhador que sofre esse desconto. Ou, na pior das hipóteses, a necessidade de uma lei complementar. Por quê? Porque essas alterações do regime tributário, da questão tributária, se dão por meio de uma lei complementar. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição da República como lei complementar. A Constituição exige lei complementar, para a criação, para a alteração ou para a extinção de tributos, ou para alterações no que tangem a sistemática de cobrança e de exigibilidade dos tributos. No caso aqui, a contribuição sindical, uma espécie tributária. Na CLT antiga se falava em imposto sindical. Não, não é imposto, é uma contribuição, ok? Então, a acepção jurídica correta do termo, a acepção jurídica de âmbito correta, defendida pelos tributaristas, como diz a ordem jurídica tributária, o Código Tributário Nacional, é contribuição sindical. Então, com a reforma, nada obstante essa discussão da constitucionalidade, a reforma exige autorização expressa dos empregados para cobrança, autorizando expressamente
o desconto, assim como, como era e como continua a ser para as contribuições de natureza facultativa, no caso a assistencial e a confederativa, tá bom? Vamos lá, pessoal, aqui 578, as contribuições devidas pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este, na conformidade do disposto no artigo 591 da Consolidação. Veja, quando não há sindicato na base, quem recebe a contribuição é a federação. É isso que diz o 591. Tá certo, pessoal? Ok? Então, veja, altamente polêmico, controvertido, constitucionalidade sendo discutida, mas agora cabe a autorização expressa, prévia e expressa, para a contribuição sindical de natureza tributária, certo? Já falar sobre o negociado sobre o legislado, né? Antes da gente começar a falar de cada item, né? É importante aqui a literalidade do texto, eu não disse, mas existem princípios de direito coletivo do trabalho, princípios de direito sindical. Um dos mais importantes é aquilo que a doutrina intitula como autonomia negocial coletiva, né? Essa possibilidade que os sindicatos têm autonomia para negociar e criar normas jurídicas. A norma coletiva tem força de lei. Ok, pessoal? Ok. Porém, a doutrina em peso, né, tá, o professor de Direito Constitucional do Trabalho, o professor Maurício Godinho Delgado, em seu curso, né, de Direito do Trabalho, em seu manual muito bom, ele aprofunda essa discussão e ele diz que essa autonomia ela é regrada. Ela encontra limites naquilo que pode ser no piso mínimo trabalhista de direitos. Encontra limites na Constituição da República, encontra limites nas convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. E que, diante do princípio da proteção, da norma mais favorável ao trabalhador, da condição mais benéfica, por conta das características peculiares do direito do trabalho, da relação jurídica de direito material trabalhista, esse limite não pode impor à classe trabalhadora redução ou supressão de direitos historicamente conquistados, veiculados pela lei ou previstos em acordos e convenções coletivas anteriores. Essa ideia casa com a vedação do retrocesso social e é uma interpretação que deriva da Constituição da República, da fundamentalidade dos direitos sociais, daquilo que está posto no caput do artigo 7º da Constituição da República, entre outros, ok? Mas principalmente o artigo 7º da Constituição da República. É uma marcha de avanço, de promoção da melhoria das condições sociais dos trabalhadores, da justiça social. Isso não é só retórico, isso tem um aspecto normativo, um mandado de otimização que tem efeitos concretos, certo? E esse resumidamente, de forma até mesmo muito singela, o resumo do principal argumento de combate a retrocessos que foram trazidos pela reforma trabalhista. O grande traço característico dessa reforma trabalhista é, sem dúvida nenhuma, a prevalência do negociado sobre o legislado. A ameaça desse tipo de disposição vem de muito tempo, inclusive no governo anterior, no governo Dilma Rousseff, existia lá um projeto de lei e que o governo
estava deixando seguir, prevendo a prevalência do negociado sobre o legislado. Os artigos 611A e 611B vão dizer em quais temáticas, ainda que de forma exemplificativa, no caso 611A, vai trazer quais as temáticas que podem ser objeto de negociação coletiva, inclusive para extinguir ou suprimir direitos previstos em lei. Ok? E o 611B vai trazer, é uma cláusula pétrea, aquilo que não pode ser objeto de supressão ou de redução de direitos. Mas veja, como eu disse, há uma discussão se o 611A, se ele prevalece em nível, quando comparado, cotejado com a Constituição da República e com as convenções internacionais da OIT naquilo que se chama controle de convencionalidade. Tá certo, pessoal? Mas vamos lá falar do 611A da CLT. Então veja, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os incisos 3 e 6 do caput do artigo 8º, os sindicatos representam e defendem os interesses e direitos individuais e coletivos dos trabalhadores em juízo e fora dele. Inciso 6, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Então, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados esses incisos, têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, banco de horas anual, que nós vimos aqui, né? Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Adesão ao programa Seguro Emprego, aquele regime especial, estudamos também no nosso curso. Planos de cargos, salários, funções, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, ou seja, aquilo que estudamos na aula anterior pode ser modificado pela convenção e acordo coletivo. Teletrabalho, sobreaviso, trabalho intermitente, o terrível trabalho intermitente, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, remuneração por desempenho individual, prêmios, modalidade de registro de jornada de trabalho, troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, prorrogação da jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade de contratação de perícia, afastada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que respeitadas na integralidade as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou normas regulamentadoras. O 13, que permitia, que dizia da prorrogação da jornada nas atividades insalubres, dizia, porque para prorrogar a jornada de trabalho em condições insalubres e perigosas, há necessidade de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Veja, isso está sendo tratado aqui agora no inciso 12 com uma outra roupagem. Desde contratada a perícia, desde que não viole as normas regulamentadoras, e aí revogou o 808. A medida provisória 808 revogou o inciso 13. Jogou ele para cá, aqui dentro. Prêmios de incentivo, participação nos lucros ou resultados. Veja, pessoal, o mais polêmico aqui, sem dúvida nenhuma, é a jornada de trabalho. Vamos falar da jornada de trabalho, a possibilidade da jornada 12/36, certo? Que extrapolaria o limite constitucional tido da jornada diária de 8 horas e 44 horas semanais. Banco de horas discutível, mas isso já havia sido flexibilizado e aceito pela jurisprudência.
anteriormente. Intervalo intrajornada também, né? Uma questão bastante polêmica, porque era de no mínimo 1 hora, agora pode ser de 30 minutos. E nós vamos ver que o parágrafo 5º, no próximo slide, vejam aqui, parágrafo 5º, que ele diz que norma de saúde e segurança, jornada de trabalho não é norma de saúde e segurança, não se considera como norma de saúde e segurança, porque tudo que envolver saúde e segurança não pode ser suprimido ou alterado para pior. É vedado a convenção e acordo coletivo, continua vedado norma que viole, que não respeite, norma coletiva que não respeite as regras de saúde, higiene e segurança do trabalho, tá, pessoal? Só que veja, falar que jornada de trabalho não é norma de saúde e segurança é contrariar a ciência, é contrariar a medicina do trabalho, é contrariar a ciência natural. Desde a Revolução Industrial, antes da Revolução, vários estudos demonstravam a ligação direta entre jornada e saúde. Entre jornada, saúde, higiene e segurança do trabalho. Tá certo, pessoal? Então isso é bastante polêmico. Da mesma forma, outras questões permitidas aqui também são, no mínimo, controvertidas. Questão de enquadramento do grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, isso é uma questão técnica. Prorrogação da jornada em locais insalubres é outra questão muito delicada, mas é o que está na letra da lei. Então nós ficamos com a letra da lei, nada obstante a constitucionalidade ou mesmo a legalidade dessas normas coletivas venham a ser discutidas no Poder Judiciário Trabalhista, tá certo? E aí, pessoal, o que o legislador faz para não dar qualquer alternativa? Ele diz o seguinte, que a Justiça do Trabalho só vai poder examinar os aspectos formais da Convenção e do Acordo Coletivo de Trabalho. Não poderá discutir o mérito, o que também é extremamente discutível, né? O juiz como boca da lei, é aquilo que está no parágrafo 3º do artigo 8º que nós estudamos, certo? Se não houver contrapartidas recíprocas na Convenção do Acordo Coletivo de Trabalho, não há que se falar em nulidade. Ok? Diz que isso não caracteriza vício do negócio jurídico. Veja, pessoal, é outro dispositivo que vai de encontro aos estudos de direito coletivo de trabalho, ao que se tinha no âmbito de discussão doutrinária e jurisprudencial. Existia aí a ideia da teoria do conglobamento. O que é a teoria do conglobamento? A teoria do conglobamento é exatamente a necessidade de contrapartida. Se você suprime um direito trabalhista, reduz a esfera de proteção trabalhista, no mesmo acordo ou convenção coletiva você traz uma compensação. Isso ficou consagrado como teoria do conglobamento, a fim de você não anular, não declarar nula aquela norma coletiva. Então, o magistrado, os juízes trabalhistas faziam ali um sopesamento, verificavam o mérito desse acordo, dessa convenção coletiva e ali, olha, eu não declaro nulo porque tem uma contrapartida, existe a criação de um direito em contrapartida a esse direito que foi retirado e suprimido. Agora, com a reforma diz que não, que se não tiver contrapartida, mesmo assim vale e o judiciário não pode dizer se há ou não há contrapartida, não pode analisar o mérito. Né? E aí vem o parágrafo 3º e diz assim, que se pactuar redução do salário da jornada, a convenção ao coletivo de trabalho deverá prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Ok, isso nós já estudamos na nossa aula quando a gente falou do layoff, quando a gente falou do programa de seguro do PSE, ok? Quando a gente falou do programa Seguro Emprego, desses mecanismos, desses instrumentos em momento de crise, tá certo, pessoal? E aqui vem o parágrafo 4º, que é até meio contraditório ao parágrafo 2º.
na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Então veja, ao mesmo tempo que diz que não há necessidade de contrapartida de uma compensação pela retirada de direitos trabalhistas no âmbito do acordo da convenção coletiva, o parágrafo 4º diz, que se houver uma ação anulatória de determinada norma coletiva que prejudica o empregado, eu tenho que anular a cláusula compensatória. Então, peraí, pode ter cláusula compensatória, não pode? Aí, quando eu anulo uma cláusula prejudicial, eu tenho que anular a compensatória? Isso não faz sentido do ponto de vista da coerência jurídica, do princípio da proteção, dos princípios de direito do trabalho, certo? Então eu digo que não precisa ter, mas se tiver eu anulo, realmente é uma contradição em si mesma, um exagero, uma exacerbação desse legislador reformista que visa somente interesses empresariais, interesses do mercado. A verdade é essa. E o parágrafo 5º que nós já estudamos na nossa aula de reforma processual trabalhista. Tá certo, pessoal? Ok. Em seguida, nós temos o artigo 611b, que vai dizer o que não pode ser objeto de supressão ou de redução de direitos. Basicamente, o 611 copia o artigo 7º da Constituição da República. Vamos lá, pessoal? Então, lá, olha lá. Constitui objeto ilícito de convenção de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, necessidade de recolhimento e de pagamento da multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, salário mínimo, valor nominal do 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Até hoje não tipificaram essa conduta, para isso os legisladores não têm pressa. Salário família, repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal, número de dias de férias devidas ao empregado, que pode vender parte delas, né, pessoal? Gozo de férias anuais remuneradas com 1/3 a mais do que o salário normal, licença maternidade com duração mínima de 120 dias, licença paternidade nos termos fixados em lei, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de no mínimo 30 dias, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, adicional de insalubridade, periculosidade e também para as atividades penosas, que até hoje não foi regulamentado, não se sabe o que é atividade penosa, porque não há lei. A aposentadoria, seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, a questão do prazo prescricional das ações trabalhistas, proibição de discriminação no tocante a salários e critérios de admissão, proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes, igualdade entre trabalhadores com vínculo permanente e trabalhadores avulsos, liberdade sindical, direito de greve, tributos e créditos de terceiro e, por fim, as disposições previstas nos artigos 373A, 390, 392, 392A, 394, 394A, 395, 396 e 400 da CLT. Todos esses artigos estão relacionados ao trabalho da mulher, à proteção da infância e da maternidade. Ok, pessoal? E aqui o parágrafo que é um absurdo. Regras sobre duração do trabalho e de intervalo não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança
para fins do disposto neste artigo. Obviamente que há aqueles que defendem que não há nada demais, que apenas é para os fins dispostos no artigo em comento e que é possível ali flexibilizar, tratar, estender jornadas de trabalho, mesmo em atividades insalubres, por meio da negociação coletiva. Ok, pessoal? Agora, dizer que duração do trabalho não está relacionada com a saúde do trabalhador é um exagero, já foram longe demais, tá certo? Então, é isso. E aqui uma outra modificação interessante, né? As condições estabelecidas em acordo de coletivo de trabalho prevalecem sobre aquelas estipuladas em convenção coletiva de trabalho. O problema é o seguinte, é conciliar isso com a ideia da norma mais favorável ao trabalhador, por conta do princípio da proteção. O acordo coletivo é aquele que reúne, de um lado, ajustado pela empresa e sindicato profissional, diferentemente da convenção, que é ajustada por sindicatos, pelo sindicato profissional e pelo sindicato econômico, tá certo, pessoal? Então o acordo coletivo ele é sempre mais específico, ele se atém a uma realidade daquele estabelecimento empresarial, daquela empresa. O problema é que no acordo coletivo de trabalho, muitas vezes, o poder negocial do sindicato se acanha, se torna menor, ok? Então aquela, olha, ou aceita ou vou ter que demitir todo mundo, fica muito mais difícil resistir a este tipo de argumento e de investida da empresa. Então, a análise que alguns doutrinadores fazem é que esse artigo 620, ele não se concilia com o princípio da proteção, da ideia de norma jurídica mais favorável ao trabalhador, e ao mesmo tempo ele abre aqui a possibilidade, ele mitiga o poder negocial do sindicato profissional na mesa de negociação. Tá certo, pessoal? Ok? Então, é isso aí. Leitura atenta desses artigos, o grande traço dessa reforma, talvez o mais importante da reforma, a prevalência do negociado sobre o legislado, inclusive para suprimir e para reduzir direitos. Ok? Vamos ver o que a jurisprudência trará para nós nos próximos anos, né? Nos próximos anos. Talvez essa resposta venha mais rápido do que a gente imagina, por meio aí de recursos de revista com transcendência, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Já são 11 ações contra a reforma trabalhista, o que demonstra o grau de insegurança absurdo trazido. É difícil respostas prontas e acabadas neste momento, mas nós fizemos um esforço aqui para trazer a você um curso de Direito do Trabalho atualizado, um curso de Direito do Trabalho que não fugiu da raia, que não fugiu do debate, que procurou enfrentar essa novidade, essas profundas alterações trazidas no ordenamento jurídico trabalhista. Eu encerro essa aula. Teremos oportunidade com certeza de estar aqui novamente, vamos esperar aí o trânsito da medida provisória número 808, a sua tramitação, teremos oportunidade de outros cursos aqui no PCI, tenho certeza, isso depende muito da sua audiência, dos seus comentários, aquilo que podemos aperfeiçoar, melhorar, se gostarem, se repercutir, tenho certeza que essas novas videoaulas trazidas aí com professores tão hábeis, feras nas suas respectivas disciplinas, possam agradá-lo, possam ajudá-lo no seu intento, no seu objetivo. Fica aqui o meu agradecimento profundo a essa jornada que estivemos juntos, ao PCI Concursos, que investiu nesse projeto. Fica aqui também o pedido de desculpas, da sua tolerância para com as nossas falhas, os nossos erros, com os nossos defeitos, que são muitos. Sempre o propósito é melhorar, é aperfeiçoar, é seguir em frente com cada vez mais qualidade e precisão na argumentação jurídica, na análise jurídica. Certo?
Um grande abraço para vocês, deixo aqui o meu abraço sincero. PCI Concursos, fique conosco, repercuta as nossas aulas, divulgue as nossas aulas. Até um próximo encontro, né? E feliz 2018 para todos. Grande abraço.